E aí, pessoal, vocês estão escutando agora o Dicotomia Podcast, um podcast de RI para quem não quer saber de RI, mas também para quem quer saber. E esse é o primeiro episódio de um formato mais simples, apenas com duas pessoas, falando sobre as últimas tretas do sistema internacional. E se você veio aqui, você sabe que uma das maiores tretas do sistema internacional é o episódio entre Instagram e TikTok. Mas você pode perguntar, mas gente, isso aí é só treta de empresa, quem tem mais engajamento ou não. Mas hoje a gente vai explicar para você que isso tem muito a ver com relações internacionais, não é não, Brena? Oi, gente, é isso mesmo, Paula. Eu espero que vocês estejam prontos para entender sobre esse babado. A treta envolvendo o TikTok vai muito além de apenas um conflitozinho com o Instagram. Mas vamos lembrar que o Instagram também tem um grande repertório de conflitos com outros aplicativos. Para quem lembra, o Instagram já tretou com o Snapchat e roubou o seu formato de Stories para dentro do Instagram. E agora, seu novo concorrente, o TikTok, começou a fazer sucesso e o Instagram, que não é bobo nem nada, foi lá e copiou de novo. Nenhuma surpresa. Não estamos surpresos. Zero surpresa. Mas a treta entre esses dois não para aí. Na verdade, o TikTok tem muitas polêmicas envolvendo ele. Roubo de dados, questão de soberania, movimentação política e avanços no campo da tecnologia de entretenimento são algumas delas, né, Brena? Sim, e por trás de toda essa treta entre Instagram e TikTok, existe a treta entre Estados Unidos e China, que é basicamente um conflito tecnológico onde esses dois países disputam tecnologias, como, por exemplo, a implementação do 5G. É um assunto bastante recorrente ultimamente, e ele mais parece com uma briga diplomática de filme futurista, ou mesmo daquela série Black Mirror. Mas mesmo quem não está por dentro desses assuntos, ou quem não lida diretamente, vai sofrer com a influência dessa situação de alguma forma, seja diretamente ou indiretamente. Pois a implementação do 5G ela vai transformar diversas ações em nossas vidas. E como você pode perceber, essa questão da tecnologia e notícias e China e Estados Unidos sempre vem seguida da notícia. A nova Guerra Fria, Estados Unidos e China. E parece meio batido, mas é uma coisa que a gente já pode relacionar com relações internacionais, né, não? E falando em Guerra Fria, algumas pessoas, inclusive algumas manchetes de notícias que eu estava lendo e estudando para apresentar esse episódio, caracterizavam esse conflito entre o TikTok e o Instagram como uma Guerra Fria. Mas esse termo, quando foi utilizado após a Segunda Guerra Mundial, ele era voltado a uma disputa ideológica entre as duas maiores forças mundiais. E nesse caso, o foco aparentemente é uma disputa econômica. Mas ainda há resquícios que pode lembrar a Guerra Fria, o que faz me lembrar daquele mito sobre comunismo, seu lado ruim, e o capitalismo, seu herói de toda a situação. Por exemplo, os paralelos são evidentes. Existem duas grandes potências mundiais que estão tendo problemas uma com a outra. E nesse caso agora, troca-se União Soviética por China. Mas uma coisa que não saiu ainda da boca do povo é a questão do comunismo. É blá blá blá, aplicativo comunista para um lado, blá blá blá, comunismo, sei lá o quê. E assim, a gente sabe que toda vez que aparece uma notícia TikTok, em seguida vai aparecer o aplicativo chinês. Pode ver, todas as notícias que você abrir vai ter TikTok, o aplicativo chinês. E assim, para quem não sabe, a empresa criadora do aplicativo se chama ByteDance. E em 2019, ela foi considerada a startup mais valiosa do mundo. E sim, ela está ligada à China. E ao longo de todo esse crescimento do TikTok, ele foi se envolvendo em várias polêmicas com questões, por exemplo, de cibersegurança e privacidade. Então, sendo o TikTok um aplicativo polêmico e ligado à China, obviamente Donald Trump não ia deixar de bater em cima dessa questão bem polêmica. E daí vem todo aquele questionamento se seria um conflito do TikTok versus Estados Unidos, ou talvez seja Trump versus China. Porque não deixa de ser uma medida do governo dele e que se vem mostrando desde o começo de seu mandato. Por exemplo, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas isso nada é mais que uma batalha econômica entre as duas maiores potências econômicas mundiais na atualidade. E isso vem se mostrando cada vez mais distante do fim, já que estamos vivendo em uma era de tecnologia e ela parece ser bem lucrativa, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas aí tem a questão, surge uma outra questão. Ele pode mesmo banir o aplicativo do país?
Alô? Esse é o número da produção do Dicotomia Podcast? Ah, sim, quem tá falando aqui é a Paula do Futuro e eu queria responder a pergunta que Brena me fez. Olha, amiga, vindo aqui direto do futuro, eu queria dar uma notícia que saiu no dia 31 de julho, depois das nossas gravações. Nela é anunciada que Trump disse que sim, irá proibir a rede social TikTok nos Estados Unidos por conta das autoridades do país se mostrarem preocupadas com a possibilidade da plataforma ser usada como ferramenta de inteligência chinesa, como a gente acaba falando ao longo do episódio. Mas como a gente não citou essa notícia, e ela apareceu depois, eu vim do futuro para avisar. É isso, agora voltemos para a nossa divagação do passado. Então, amiga, como você falou, realmente essa história que é bem antiga nesse governo Trump, assim. Já é um processo de conflito bem longo, desde a guerra comercial até essa questão de informação, tecnologia e segurança. Por exemplo, em janeiro de 2020, o Exército dos Estados Unidos proibiu o uso da rede social TikTok entre os seus membros, porque ele considera o TikTok uma ameaça cibernética. Mas esse primeiro passo foi mais acanhado, já que, assim, eles não podiam usar o TikTok nos celulares do governo, mas nos seus celulares pessoais não tinha nenhuma restrição para eles usarem o aplicativo. Mas agora, mais recentemente, em julho de 2020, os Estados Unidos, através de Mike Pompeo, o secretário de Estado, já disseram que consideram banir o TikTok e outras redes sociais chinesas. Isso porque ele fala assim: se vocês querem suas informações pessoais na mão do Partido Comunista Chinês, aí você baixa o aplicativo. Veja só, de novo, ele sempre traz essa carga do Partido Comunista Chinês. Mas mesmo assim, a empresa chinesa ByteDance afirma que a empresa opera separada de maneira distinta ao governo chinês e que suas centrais de dados ficam localizadas fora da China. E, portanto, eles não são submetidos à lei chinesa. Mas aí fica a questão, dá para banir ou não dá? Olha só, tem a questão da Índia, que realmente baniu alguns aplicativos, e entre eles o TikTok, pois eles prejudicariam a soberania, a integridade e a defesa do país. Mas ainda assim, mais uma vez, o TikTok falou que não tem nada a ver, que a China nunca pediu os dados dos indianos e que mesmo se ela pedisse, ele jamais entregaria. Ok, vamos levar esse debate um pouco mais além e fazer uma ligação mais concreta com as relações internacionais. Agora, no mês de julho, com toda essa desconfiança dos Estados Unidos com a China, os Estados Unidos decidiram fechar, ou melhor dizendo, encerrar a missão diplomática do consulado chinês em Houston, no estado do Texas. Mas é claro que a China não deixaria isso passar em branco, pois, como o governo chinês vem defendendo, e a própria empresa TikTok também, são atitudes radicais sem provas suficientes. Daí o governo chinês resolveu fechar o consulado norte-americano da cidade de Chengdu. Eu não sei pronunciar, mas é eita atrás de eita. É vixe atrás de vixe. E se vocês souber como é que traduz, como eu falo a palavra, Por pode favor. botar no nosso Instagram, que aí a gente aprende. A gente aprende, pode deixar. E, falando ainda de treta, assim, eu quero lembrar sobre essa questão da embaixada, consulado, que eles fizeram queima de arquivo real, não foi queima de arquivo como a gente fala no sentido figurado. Foi queima mesmo de papel, pegando fogo, chamando o bombeiro para apagar e todos esses etc. É sério, é muito interessante. Fogo assim, no parece uma coisa parquinho. besta, mas fogo no parquinho, cara, eu gosto disso. Isso é legal, isso é legal. Ah, eu adoro. E, é engraçado, é muito bom. E é engraçado a gente perceber também que o TikTok não fica só nessa questão da cibersegurança, da privacidade. Os TikTokers e os K-popeiros fazem questão também de fazer da vida do Trump um grande problema. Vamos ser mais ou menos. Se você não sabe da notícia, teve um comício de Trump que foi basicamente um fiasco graças a esse grupo bem engajado de jovens. Assim, eles foram lá e reservaram os bilhetes do comício e fizeram questão de não ir, para fazer aquele micão mesmo. E mesmo o pessoal da organização falando que não foi nada disso, a gente sabe que no fundo é, né? Claro que sim. Todo mundo viu as fotos de Trump super sad vibes, super bad feelings, depois tirando essa gravata, depois de um péssimo encontro em que o crush não apareceu. E o crush, nesse caso, foram as várias pessoas que reservaram os ingressos e deixaram ele lá na mão. Daí a gente consegue perceber que a confiança é fundamental para manter uma boa relação, não só no seu relacionamento, mas também entre países.
E digamos que a falta de relação entre esses dois países pode gerar um divórcio com um prejuízo de milhões de dólares. E muitos jovens estadunidenses bem tristes sem o seu entretenimento na quarentena, né? Eu mesma ficaria super triste sem o Mário do Rui aqui no Brasil. Fica o questionamento, sei lá. Pense nisso, brasileiro, pense nisso. Mas eu também penso em outra coisa, sabe, amiga? Por exemplo, por que a gente aceita ser roubado? Acho que roubado pode ser uma palavra forte. Então, por que a gente aceita que peguem os nossos dados? Por que a gente aceita que certas empresas peguem os nossos dados e outras não, né? Ah, e vale lembrar, amiga, que com as eleições se aproximando para concorrer ao cargo da presidência dos Estados Unidos, essa disputa entre os dois países e principalmente esse enfoque maior dos Estados Unidos em relação à China no âmbito tecnológico pode ser interpretado também como um certo interesse de mostrar um ponto forte do governo Trump. E assim, toda essa questão também envolvendo Estados Unidos e China me faz lembrar alguns posts de Facebook que a gente sempre comenta por aqui. Assim, aquela história do Covid, né, da vacina do Covid. Quem vai ter a primeira vacina do Covid? E aí quando aparece a notícia, os Estados Unidos estão próximos de encontrar a vacina do Covid. É todo mundo, a gente vai se salvar, vai ser top, vamos viver. Aí quando aparece, a China está próxima da vacina do Covid. Aí bota lá, todos vamos morrer. Já perceberam isso? Verdade. E a gente já tem essa percepção, né, da China sempre como o que não vai produzir a vacina boa, né? Ou então, sempre aquela coisa do made in China, não é confiável. E atualmente, né, um dos motivos para os Estados Unidos ter fechado o consulado chinês em Houston foi justamente o Mike Pompeo, né, que é o secretário de Estado americano. Um dos argumentos dele foi que ali era um centro de espionagem chinesa, que nada mais era do que a galera roubando dados norte-americanos sobre a vacina que eles estavam desenvolvendo. Eu queria dizer que toda essa discussão me lembra o texto do Joseph Nye. Se você não leu o Joseph Nye, a gente vai botar lá no nosso Instagram a referência, não se preocupe. Mas, assim, o Joseph Nye fala uma questão muito importante, que lembra essa questão do Covid e é da China, roubo de dados, etc., que é a pauta da informação. Ele fala que as informações podem, com frequência, proporcionar um recurso de poder fundamental. E, assim, ultimamente, a questão da informação está cada vez mais forte. Por quê? Porque existe uma enorme redução no custo de transmissão da informação. É fácil. Pense a gente aqui, que é de Sergipe, e em um segundo a gente pode mandar nossos dados para sei lá onde, entendeu? E essa grande questão que atiça a ideia do poder cibernético. Esse poder cibernético que afeta muitos outros domínios, desde a guerra até o comércio, como a gente pode ver na questão Estados Unidos e China. E junto com essa questão do TikTok e empresas privadas, a gente pode perceber, como mostra Joseph Nye, que agora acaba que a política mundial não se torna uma província isolada dos estados, mas que também outros atores acabam desempenhando papéis importantes na política mundial. E se você acha que essa treta de Estados Unidos, China, empresas, é só de agora, acredite que no livro dele, ele citou um episódio de 2010 envolvendo o Google e a China. Isso porque, na época, o Google anunciou que estava se retirando dos negócios na China por conta de supostos esforços do governo chinês para roubar a propriedade intelectual do Google. Veja só, a questão da informação como é importante. E também porque a China estava tentando invadir contas de Gmail de ativistas chineses pró-direitos humanos. Já eu vou fazer uma indicação sobre um texto que se chama Big Tech, do autor Morozov. Ele é um texto bem fácil de leitura e ele vai explicar bem sobre essa questão entre empresas privadas de tecnologia, governo, indivíduo e toda essa questão. Bem, eu destaquei aqui um trechinho desse texto que vai explicar bem sobre a questão do bem-estar e da segurança, que ele fala bem assim: quando o sistema operacional Android do Google viabiliza grande parte de nossa vida cotidiana, será cada vez mais forte a tentação do governo de nos conduzir por meio de carros controlados à distância e de dosadores de sabão acionados por alarme. Isso expandirá o controle do Estado em áreas da vida antes isentas de regulamentação. A gente consegue perceber, né, galera, que todo esse controle do governo, através de tecnologia, vai muito mais além. Não só em questão de um aplicativo que a gente consegue perceber que é uma coisa simples, só para você gravar vídeo durante alguns segundos e ok, mas com toda essa
com toda essa questão, né, do roubo de dados e tudo o que um governo consegue fazer com isso. É isso aí, lembre-se sempre, você está sendo vigiado. Não se preocupe, tá todo mundo sendo, não faça besteira na internet, tenha preocupação e zele pela sua reputação. E assim terminamos mais um episódio do Dicotomia Podcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas e trazido também alguns questionamentos para a sua vida diária. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né, amiga? Isso mesmo, galera. Siga o nosso Twitter e nosso Instagram. Ambos são dicotomia_cast. E é isso aí. Qualquer dúvida, questionamento, vocês colocam lá, a gente responde com todo carinho. E pense também como seria a sua vida sem TikTok e sem Instagram. Até o próximo episódio. Não sei se tão tretado, mas também muito interessante. Até mais! Tchau, galera. Até mais. E se essa moda pega aqui no Brasil? Como nós vamos ficar, hein?